Bom, depois de reclamar tanto, eu já reclamei aqui umas 2 vezes, pelo menos, da omissão da polícia, do Estado, em relação a esses vandalismos que ocorreram, estão ocorrendo em todas as manifestações, que no meu ponto de vista, e acabei encontrando em outros jornalistas também o mesmo ponto de vista, ajudaram a matar as manifestações, né? Depois de todo esse tempo, finalmente, e aí eu quero aplaudir, eu estou vendo agora uma junção de esforços. Ontem, né, houve uma reunião entre o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e os 2 secretários de Segurança de São Paulo e do Rio, para fazer uma ação conjunta, para criar uma estratégia para impedir que esses vândalos continuem a depredar o patrimônio público, a depredar o patrimônio privado. Nós assistimos aí essa semana queimando caminhão. Quer dizer, o que o motorista de caminhão, o que o dono da empresa de caminhão tem a ver porque mataram um jovem numa favela de São Paulo? Imagine se aquele caminhão fosse, a gente não sabe, eu não sei de quem era o dono, mas imagine se fosse um caminhão de uma pessoa física, de um caminhoneiro, que com muito esforço foi lá, comprou seu caminhão, financiou, e vai uma meia dúzia de bandidos, saqueiam o caminhão, a carga, e se não baixar, só saquear a carga, ainda coloca um fogo no caminhão. Então, finalmente, a gente está vendo aí a junção de esforços do governo federal com o governo estadual do Rio e de São Paulo para criar uma estratégia. E o próximo passo, segundo as informações, é que esse grupo vai sentar também com o Conselho Nacional de Justiça, com a OAB e com o Conselho Nacional do Ministério Público, para discutir, inclusive, a mudança da legislação. Porque a lei está muito branda. Tem certas coisas que, ao longo do tempo, vão ficando para trás e, infelizmente, nesse país são só atualizadas quando o caos já se instalou. Então, agora estão reconhecendo que a lei que criminaliza a destruição, o vandalismo ao patrimônio público ou privado está desatualizada. Então, eles vão atualizar, vão discutir com o CNJ, com o Conselho Nacional de Justiça, com a OAB, para, se for o caso, propor uma mudança. Agora, esse exemplo que está acontecendo neste caso, ele serve de luz, porque não adianta o Estado de São Paulo querer combater uma coisa sozinho, não adianta o Estado do Rio, o Estado de Santa Catarina, tem que haver realmente uma interação de esforços. A gente precisa evoluir nesse país, essa questão partidária, né? Às vezes um partido está no poder, às vezes é um governador, aí não apoia uma determinada cidade, porque aquele prefeito daquela cidade é de um outro partido. Ou, no caso federal, dos estados. E no município também, às vezes um vereador da oposição apresenta uma proposta muito interessante, e o prefeito, às vezes, porque é de um outro partido, não finge que não ouve, finge que não vê, finge que não lê, porque isso é uma idiotice, isso é uma coisa assim tão atrasada, nós precisamos ver mais ações nesse sentido, junção de esforços. Por quê? Porque quem sofre com vandalismo pode ser uma pessoa filiada ao PT, pode ser uma pessoa filiada ao PMB. Quando o poder se omite, você está prejudicando nesse país. Então, quando você se omite, quando o poder se omite, você está prejudicando, às vezes, um filiado teu, uma pessoa que é simpática com o teu partido. É a mesma coisa na nossa cidade. Quando um vereador propõe uma coisa boa para o prefeito, mesmo que ele seja um adversário, mas o que ele está propondo pode beneficiar pessoas que votaram nesse prefeito. Então, nós precisamos evoluir nesse país, nesse sentido de que temos que juntar esforços, juntar inteligências, juntar pessoas que têm experiência em determinados assuntos, até a nível municipal. Se um prefeito está com dificuldade em alguma área, minha sugestão a todos os prefeitos, por que não chamar algumas pessoas da cidade, que eu tenho certeza que contribuiriam com toda a boa vontade, para trocar uma ideia? É um assunto determinado, chame pessoas que entendam aquele assunto, pessoas da cidade, e vamos discutir independente de partido. Porque quem é que não vai querer colaborar com a sua cidade? Quem é que não vai querer colaborar com o seu estado? E quem é que não vai querer colaborar com o nosso país? Afinal de contas, nós vivemos aqui. Então, eu fiquei muito feliz essa semana, quero registrar isso. Quero aplaudir a iniciativa do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, de chamar as pessoas para conversar. E eu vou repetir, eu gostaria que esse exemplo a gente pudesse ver em outras coisas, em outras ações, juntar esforços. Porque eu digo sempre para algumas pessoas, felizmente para os governantes, e infelizmente para o povo, a maioria absoluta das pessoas, elas não têm condições, Sidney, Juliano, Luciano e ouvintes da Rádio Vale, a
A maioria das pessoas, infelizmente, não tem a oportunidade que o Luciano teve agora, de ir lá fora, ver como é que são as coisas lá fora. Tenho certeza que o Luciano ficou impressionado, não ficou, Luciano? Com a limpeza, com a organização. Então, se todos nós pudéssemos dar um pulinho lá fora no primeiro mundo, botar o pé no primeiro mundo e ver como é que funciona o Estado lá no primeiro mundo, nós voltaríamos para a nossa terra com muito mais energia para exigir coisas que nós não temos. Então, essa semana uma criança morreu porque não tinha um leito de UTI para atender uma pessoa que está, um garoto queimado. Isso no século XXI, isso é inadmissível, né? Então, aí você vê todo dia é assalto, é tiro, quer dizer, a segurança falida. Quer dizer, nós temos um Estado brasileiro que não tem muito o que comemorar em termos não, eu pago meu imposto, mas eu recebo uma educação de qualidade? Não, não recebe. Não, eu pago meu imposto, mas eu recebo uma saúde de qualidade? Não, também não recebe. Não, mas eu pago meu imposto e tenho segurança? Não, você também não tem segurança. Não, mas eu pago meu imposto e tenho uma estrada decente? Não, também não tem estrada decente. Quer dizer, então fica uma coisa assim, qual é o caminho? Eu acho que o caminho é a gente deixar um pouco a política de lado, e aí, quando eu digo sempre o negócio da má gestão, um exemplo de má gestão é quando você, vamos falar a nível municipal, que é mais fácil para as pessoas entenderem, exemplo de má gestão é quando você coloca uma pessoa que não conhece a função que ela vai exercer, só porque ela é um companheiro político, né? Aí você coloca aquela pessoa lá, isso aí é um exemplo de má gestão, porque ela não vai desempenhar bem aquele papel. Então, a gente tem que crescer politicamente nesse país, juntar esforços de adversários e de poder em prol do bem comum. No dia que nós enxergarmos isso, começarmos a praticar isso, começar pelos municípios, que é mais fácil, talvez, e ver isso no Estado, no governo federal, junto com os estados, talvez a gente vai conseguir no futuro ter um Estado que nos dê pelo menos alguma coisa, Juliana, alguma coisa, porque por enquanto, a gente não consegue olhar nenhuma área que o Estado nos dá de volta um padrão razoável de qualidade em troca dos nossos impostos. Infelizmente, né? Não tem nenhuma área. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Qual é uma área? Não tem. Tudo que você procura, não tem. Agora saiu uma pesquisa das estradas. Meu Deus do céu, quase que 80% das estradas brasileiras estão com sérios problemas. Como é que nós vamos crescer? Então, é preciso realmente dar as mãos, deixar a política de lado, aprimorar a gestão, juntar os esforços conjuntos entre União, governo e município, para nós podermos, pelo menos, dar alguma coisa de volta para o nosso povo, para nós todos, né, em troca dos nossos impostos. É isso aí, sexta-feira, bom final de semana a todos. Amanhã, feriado para muita gente, né, Dia dos Finados. Algumas pessoas vão cultuar, vão matar a saudade dos seus entes queridos. E espero que todo mundo possa passar um fim de semana tranquilo e semana que vem a gente começar sempre renovando, falando, mas a minha esperança, perdemos a esperança, apesar de todas essas coisas, eu não perco. Eu vou falando, mas a minha esperança é que devagarinho, a gente vai vendo um progresso. É lento, mas estamos vendo.